Olá, eu sou o Nelson e você está na Pastoral da Semana da Primeira Igreja Batista em Indaiatuba. Católicos versus evangélicos. Apesar do crescimento dos evangélicos no Brasil, este ainda é um país majoritariamente católico. Diante disso, quem não tem relacionamento com algum católico, não é? Seja na família, entre amigos, no trabalho ou na faculdade. Eu mesmo tenho. Embora seja oriundo de família de tradição protestante, eu estudei em instituições católicas, seja no ensino básico ou no superior. E nesse diálogo com parentes, amigos e colegas católicos, a pergunta que se ressalta é: quais as semelhanças e dessemelhanças entre nós? Quanto às semelhanças, elas passam basicamente pelo que foi afirmado no Credo de Nicéia, em 325 d.C., com foco na Trindade, na divindade de Cristo e sua obra expiatória. Quanto às dessemelhanças, o que normalmente se destaca é liturgia, governo da igreja com uma hierarquia episcopal e a questão da iconografia e toda a questão teológica envolvida. Entretanto, essas dessemelhanças nem sempre são tão claras, por vários motivos. Primeiro, as mudanças na Igreja Católica em sua liturgia que visam, entre aspas, modernizá-la. Em segundo lugar, por conta do crescente movimento ecumênico entre a Igreja Católica e as igrejas protestantes. Em terceiro, por conta do sincretismo religioso de evangélicos, que em igrejas evangélicas guardam tradições católicas. E por último, por conta das pautas morais que, reafirmadas no meio católico conservador, se coadunam com as defendidas pelas igrejas protestantes conservadoras. Com isso, a impressão que dá é que alguns evangélicos optaram por sê-lo apenas por questão de gosto, especialmente no que tange a questões rituais ou relacionais. Dessa forma, acredito ser importante pontuar as diferenças teológicas que nos distanciam de maneira irreconciliável, embora não tenha como ser exaustivo aqui nesse espaço. Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós evangélicos cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e, como tal, é a única autoridade de fé e prática. Depois dê uma olhada em 2 Timóteo 3,16 e 17, Hebreus 4,12. Por outro lado, a Igreja Católica crê que a tradição da Igreja, conforme expressa nos concílios e bulas papais, é tão autoritativa quanto a Bíblia. Veja na Constituição Dogmática Dei Verbum, sobre a revelação divina, números 7 e 10. Em segundo lugar, nós evangélicos cremos que qualquer pessoa pode interpretar a Bíblia, desde que se utilize do método histórico-gramatical. Depois dê uma olhada em 1 Coríntios 2,13 e 2 Pedro 1,20. Por outro lado, a Igreja Católica crê que somente ela tem autoridade para interpretar as Escrituras. Isso está na encíclica Veritatis Splendor. Em terceiro lugar, nós evangélicos cremos que a salvação é de graça mediante a fé exclusiva em Cristo Jesus, sem as boas obras. As boas obras são um sinal daqueles que foram salvos por Cristo e não um meio. Romanos 3, 24 a 26, Romanos 11, 6, Gálatas 3, 11, Efésios 2, 8. Por outro lado, a Igreja Católica crê que não somente a fé, mas também as boas obras salvam um pecador e que ela, a Igreja, é o único caminho para a salvação. Isso está na declaração Dominus Iesus e Manual de Indulgência. Em quarto lugar, nós evangélicos cremos que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5, Hebreus 8,6, Hebreus 9,15 e Hebreus 12,24. A Igreja Católica crê que Maria e os santos também são mediadores. Isso está na Profissão da Fé, artigo 8º. Em quinto, nós evangélicos cremos que todo crente é um sacerdote, sem precisar de mediadores, a não ser Cristo, para representá-lo diante de Deus. 1 Pedro 2, 5, 9, Apocalipse 1, 6, 5, 10. A Igreja Católica, por sua vez, crê
em um grupo seleto de sacerdotes e que os demais crentes são leigos. Concílio Vaticano II. Nós evangélicos cremos que Jesus deixou apenas 2 ordenanças, batismo e ceia, e que estas são uma expressão simbólica do que Deus realizou no crente. Mateus 28:19, 1 Coríntios 11, 20, 23 a 30. A Igreja Católica crê nos 7 sacramentos e que estes são transmissores de bênçãos. Isso está no Catecismo da Igreja Católica. E por último, nós evangélicos cremos que o pão e o vinho são símbolos do sacrifício de Cristo por nós. 1 Coríntios 11, 23 a 30. Por sua vez, a Igreja Católica crê que esses elementos da ceia se transformam no corpo e no sangue de Cristo no momento da ceia. Isso está no Catecismo da Igreja Católica. Veja que esses pontos nos fazem entender que nossas diferenças vão muito além do mero gosto pela liturgia. Dito isto, estou certo que nossos parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho católicos ainda precisam ouvir o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo.